Você já se sentiu preso em padrões emocionais ou comportamentais que não sabe como superar? Já teve dificuldades de relacionamento com a sua família, com amigos, namorado, marido, enfim? Tem uma técnica terapêutica chamada constelação familiar. Promete uma solução por meio de uma representação visual dos padrões que afetam negativamente a vida dessa pessoa. É possível então encontrar maneiras para superar traumas, conflitos, dificuldades de relacionamentos. A gente vai saber mais agora como funciona a constelação familiar com o constelador familiar, que é o Pedro Lazarim. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. E vamos falar então sobre a constelação familiar. Pedro, que já tem quanto tempo de atuação nessa área? Eu estou desde 2013 atuando com a constelação. Eu dei só uma paradinha por um período de doença, mas já venho trabalhando já há 10 anos aí com a técnica. E para o nosso público compreender, a gente tem aqui um mini cenário, nós preparamos, né, com alguns bonecos. Esses bonecos vão servir para a gente explicar mais sobre o que é então a constelação familiar, Pedro. Tá, perfeito. Então, ó, só como um ponto de esclarecimento, a constelação ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi um missionário católico e ali ele, atendendo pessoas, tanto como psicólogo, como teólogo, ele percebeu que existiam certos padrões. Então, imagine uma jovem casada vindo procurar ele por um problema de relacionamento e ele já conhecendo um pouco da família, ele percebeu que a mãe tinha o mesmo problema, que a avó tinha o mesmo problema e ali ele começou a ver que dentro desse grupo familiar existia certos padrões e ali foi onde ele começou a trabalhar, a estudar sobre como resolver esses padrões familiares, né? Então, é um método que eu amo muito, porque diz respeito muito ao amor dentro da família, né? Então, e esse amor que muitas vezes é incompreendido de geração para geração, né? Isso mesmo. Porque, por exemplo, a gente pode olhar assim, um problema de relacionamento. Mas é só um problema. Mas às vezes é um movimento interno dessa menina, dessa mulher, buscando por uma dor, entende? Então, vou só trazer um exemplo, né? Imagina que uma menina teve um problema com o pai. Um problema muito sério com o pai e sentiu que não teve o amor do pai. Aí, às vezes, lá na frente, ela busca por esse amor por meio do relacionamento amoroso. E aí encontra um homem que tem padrões parecidos com o do pai. E ela fala, meu Deus, mas parece que meu pai me segue. Mas não é. É o amor dela, é buscando esse amor pelo pai. Então, à medida que a gente resolve isso, e ela consegue fazer esse movimento de amor em direção ao pai, até talvez o questionamento muda, né? Por amor ao pai, a partir dali ela pode ter um bom relacionamento dali para frente. E esse é apenas um dos exemplos dos conflitos que podem ser resolvidos na constelação familiar. Numa única sessão, é possível resolver um ou mais problemas ou questões? Isso, assim, a gente pode trabalhar dentro de uma gama de possibilidades ali, né? Desde traumas, conflitos relacionais, como você já trouxe. E a constelação ela é para uma sessão, ela não é um acompanhamento terapêutico, tá? Então a pessoa vem, ela traz a dor dela, o sofrimento dela, a gente vai trabalhar isso. E a partir dali, caso seja necessário, ela pode buscar, por exemplo, um acompanhamento psicológico, ela pode buscar depois outras possibilidades, mas a constelação, a gente trabalha um tema dentro de uma sessão apenas. Importante a gente frisar aqui que não é um tratamento psicológico, né? Então, nessa única sessão, de repente, abrem as portas para esse acompanhamento psicológico, até porque existe muito conflito com relação à constelação familiar e à psicologia, então são duas áreas completamente diferentes. Isso. Mas podem caminhar juntas. É Exatamente. possível fazer um acompanhamento psicólogo e também uma terapia ali com a constelação familiar. E existe em grupo e individual, né, Pedro? Isso. Qual que é a diferença entre um e outro? Então, ó, eu vou começar com o grupo, porque depois a gente explica aqui que os bonequinhos estão fazendo aqui, né? O grupo, então, a gente pega uma série de pessoas, eu convido essas pessoas, as pessoas que podem vir, elas vêm, e aí vamos imaginar que a gente vai fazer 3 constelações. Então, 3 pessoas, elas vão trazer o seu tema, a sua questão que a pessoa não está conseguindo lidar. E ali eu vou estar utilizando as pessoas que estão participando como representantes, tá? Então, eu vou pegar uma pessoa para representar a mãe dela,
o pai dela, o amor, não necessariamente uma pessoa, mas um sentimento. Tudo aquilo que representa aquela situação que ela não está conseguindo lidar. Então, o que é legal é que a pessoa ela vai começar a ver a vida dela de fora. E ali que começa a entender qual é a origem por trás disso. E a partir disso a gente vai fazendo movimentos, algumas falas, uma aproximação, e aí isso vai gerando a movimentação que é necessário, que é a movimentação de dentro para fora mesmo. Entende? Quanto tempo dura uma constelação familiar? Então, varia. Tem alguns casos que às vezes demoram 1h30 e tem questões que às vezes são bem rápidas, questões de 20, 30 minutos a gente já consegue finalizar. Importante a gente destacar também que é uma técnica terapêutica que tem sido usada também para conflitos, usada pelo judiciário, né? Isso mesmo. O juiz Sam Stott, se eu não me engano o nome dele, ele trouxe para a vara familiar justamente, e ele no estudo dele chegou a quase ou até 100% de casos de esqueci o nome agora aqui. Soluções ou acordos, né? Que não precisou ir para a parte judicial mesmo. Eles já tinham um acordo porque eles conseguiam ver onde estava o problema deles por meio da constelação. E existem tipos de constelação diferentes também? Então, a gente pode trabalhar tanto num quesito familiar ou emocional, né, que é a sistêmica familiar, e a parte organizacional, que a gente consegue trabalhar a parte empresarial, né, onde a gente olha a organização da empresa, como é que ela está estruturada, se tem alguma coisa que não está funcionando, se precisa entrar algum elemento a mais, se precisa sair algum elemento para fazer essa empresa continuar fluindo. Vamos demonstrar para o pessoal em casa? A gente consegue demonstrar com os bonecos a individual, por exemplo, Isso. Pedro? Como que funciona? Então, aqui no caso, vou imaginar que você iria trazer um tema para mim, né? E a partir daqui, ó, eu tenho os bonequinhos, tanto são homens, mulheres, aqui eu acabei pegando só um menininho, mas também tem menininha também. Então eu peço para que o cliente escolha, por exemplo, uma pessoa para representar a mãe, ela vai e coloca. Uma pessoa para representar o pai. São pessoas conhecidas desse círculo familiar ou geralmente desconhecidas? Pode ser. Pode ser também. Sim. Por exemplo, dá para levar o pai e a mãe para fazer esse trabalho juntos? Sim, sim. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma avó ou uma bisavó que às vezes ela nunca nem conheceu, né? Então, a partir do momento que ela vai colocando, a gente começa a entender mais ou menos como é que está dentro dela essa família, entende? Então, às vezes, sem querer ou já coincidentemente, ela coloca, às vezes, um menininho deitado. E ali a gente começa a entender, para ela, talvez ela não vai saber o porquê que ela fez isso. Mas a partir dali a gente começa a entender, opa, existe talvez uma morte que não é olhada, que existe uma exclusão ali dentro da família. Ou às vezes ela coloca um avô olhando lá para o outro lado, né, que está totalmente fora. E ali a gente começa a entender onde está a dor dessa cliente. Entende? Então, nessa constelação individual, é feito com os bonecos. A pessoa vai posicionando as pessoas ou os sentimentos da forma como ela sente, como ela acha que aquilo está disposto. Aí você, como constelador, acaba fazendo um olhar diferente para aquela situação. Isso mesmo. Ali, em cima daquilo que ela trouxe, né, a gente começa vendo o posicionamento, fica muito claro para nós, que a gente tem o olhar já treinado para isso, para ver assim, qual lei dentro desse sistema que talvez não está de acordo. Então, eu trouxe esse ponto que é a questão da exclusão. Sempre que existe um excluído dentro da família, vai trazer uma desordem, vai trazer uma desarmonia ali para dentro. E isso pode impactar nas gerações atuais ou pode ter vindo de outras gerações, essa exclusão, por exemplo? Sim, a gente consegue ver já dentro de uma constelação questões às vezes até de 4 gerações, 5 gerações para trás. O mais comum ali até bisavô, bisavó é uma coisa bem nítida. Para trás já dá um pouquinho mais de trabalho. E a partir do momento que a pessoa encontra esse entendimento, essa clareza, ela sente uma cura? Sim. Uma reorganização, digamos assim? Isso mesmo. Ali a gente já começa a fazer alguns movimentos já durante a sessão mesmo. E eu tenho o costume de normalmente passar algumas tarefas para ela fazer fora. Para dar um certo segmento, para seguir com a constelação fora da sessão ali, né? Ela continuar a sessão fora daquele evento ali.
Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos, adorei a nossa conversa, espero que tenha esclarecido para o nosso público aí. Eu vou fazer o seguinte, se tiver dúvidas, pode mandar para a nossa produção que a gente encaminha para o Pedro e ajuda a esclarecer as dúvidas sobre esse tema tão importante, constelação familiar, que falamos aqui agora. O nosso telefone sempre é o 479-8871-9831. Por esse contato você consegue, de repente, mandar sua pergunta, tirar alguma dúvida, o Pedro ajuda a esclarecer, né, Pedro? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais.